Ok, minha gente, já de volta e muita coisa no programa de hoje. O pessoal já está aqui participando. O Arthur já botou aqui, já entrou. Aqui sempre foi um município de poucos pregos e conhecida cidade de poucos empregos. A cidade é conhecida com poucos empregos por todo o estado do Rio de Janeiro. Vai ser um dos assuntos do programa de hoje. Márcio Danilo, professor Márcio Danilo nos Emirados. Bom dia, meu amigo Hélio. Ótima sexta-feira para vocês. O prefeito entrou na prefeitura mentindo e vai sair do cargo mentindo. É um Pinóquio da política teresopolitana. Marisa Furtado, bom dia, bom final de semana. E aos poucos o pessoal vai participando e eu vou lendo, eu vou estar junto com vocês. José Carlos Faria e Quincas. Sumiram os dois aí durante o período, mas estão de volta. Quincas, bom dia. Bom dia, Faria. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os teresopolitanos e os nossos telespectadores nesse momento. Uma sexta-feira cheia de paz, tranquilidade e harmonia a todos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Kinga. Bom dia, nossa população e quem nos assiste, né? É um retorno aqui, porque a gente ficou aí uns 20 ou 30 dias meio distante, mas a gente sente falta de estar aqui discutindo os problemas, dos acontecimentos, do que a nossa cidade precisa e que a gente sugere. E nem sempre a gente é dono da verdade, mas a opinião a gente, pelo menos, está aqui para dar e deixar ela bem clara para a população saber o que a gente pensa. Então o assunto é a eleição, porque a eleição ela continua, ela não parou ainda. Agora é a especulação sobre quem serão os secretários, os subsecretários, né? A eleição ela continua. Os vereadores novos, os vereadores que saíram, vamos falar sobre isso tudo. Quincas, o que você achou da eleição? Aliás, vocês dois, né? O que vocês acharam da eleição? O resultado era o esperado? Os números foram muito pequenos entre os três primeiros candidatos, né? No caso do Leonardo, o Júlio Rocha e o Tricano. O Bey, que a gente já sabia que não faria uma grande votação, que é representando os partidos de esquerda, e o Alex Castelar chegou a 12 mil votos, coisa que também eu achei bom. Mas o Alex teve a sua campanha prejudicada. Vamos analisar tudo isso? Hélio, eu participei um pouquinho, não assim intensamente da campanha, mas eu tive a oportunidade de assistir os debates e ver a situação, como foi a política em Teresópolis. Então, eu tive a oportunidade de, como eu fui um parlamentar no município de Teresópolis, como você acabou de citar, valeu a democracia, ganhou o que mais teve garra, ganhou a população de Teresópolis em eleger a democracia nesse sentido. Mas eu não percebi, Faria, naquele momento dos debates, foram muitas assim, agressões pessoais e esqueceram de discutir coisas fundamentais que era o ponto principal da nossa cidade. O que faltou ali? Eu senti que não houve esse debate, não se discutiu isso, em cima de quê? Do primeiro emprego, da nossa juventude. Não se discutiu esse aspecto. Não se discutiu o aspecto da terceira idade, que nós sabemos que o nosso país está envelhecendo. Então, não se teve uma proposta para fazer em cima daquela população acima de 60 anos. Não, eu concordo contigo plenamente nas questões que tu colocou, principalmente do que aconteceu no debate. Teve alguns ataques ali de um candidato para o outro, mas o programa de governo não foi exposto nos debates. Verdade. Algumas propostas, né, possíveis de ser concretizadas, acredito até que ali as pessoas não estavam, nesse caso, era tentando conquistar o voto, mas colocando aquilo que era possível. Ninguém fez proposta de passagem de graça, ninguém ali vendeu terreno na Lua, colocou o que é possível. Então, é claro que teve surpresa, mas venceu o Leonardo, porque eu acho que fez uma campanha que teve início, meio e fim, uma campanha que começou crescendo e terminou na decisão de ter sido eleito prefeito. É lógico que a gente espera muito dele, porque pega uma cidade num momento complexo. O Leonardo foi o mais votado, é o nosso prefeito, claro, é o prefeito da cidade de Teresópolis. O Júlio surpreendeu,
O Júlio surpreendeu porque chegou com muita força, uma campanha presente, ele se fez presente. Em vários momentos que eu visitei o interior, encontrei o Júlio lá com o doutor Maurílio fazendo campanha. O Tricano era de se esperar ter uma votação boa, mas que tinha uma rejeição também grande. O Alex carregou o peso, né, de ter... nem teve o apoio do prefeito, mas como ele estava no partido do prefeito, isso pesou muito na campanha dele. O Alex, pelo que ele participou do debate, pelas propostas que ele colocou, alguns enfrentamentos, ele, se não tivesse o suposto apoio do prefeito, é lógico que ele disputaria a eleição pela presença dele, pela capacidade, pelo que ele vive no meio político. Mas, com certeza, o que fizeram os adversários com eficiência era colar o Alex como candidato do prefeito. E isso, é claro que ajudou muito, atrapalhou muito a campanha dele. Então, ajudou nesse aspecto, atrapalhou, porque o prefeito está muito mal avaliado e agora mesmo depois da eleição, tomando atitude que a gente vai discutir aqui, que não é normal num gestor, né, que a gente tem ele como uma pessoa séria. Ainda tenho ele como uma pessoa séria, mas tomar atitude de benefícios exagerado, isso talvez pesou muito. Sei que pesou. O Bake fez uma campanha natural, normal, em um partido que não tinha força, mas ele se saiu bem. Claro que a votação não foi expressiva, mas então esse número de candidatos, o que é importante é deixar, quem falou muito bem das possibilidades, é que a população teve opções. Teve a opção do Leonardo, que tem experiência, teve a opção do novato, que era o Júlio, que apareceu e surpreendeu, o Tricano, que já todo mundo conhece, e o Alex com o peso do prefeito. Infelizmente, ele não teve fôlego para acompanhar os demais. Mas eu percebi, nessa votação do Júlio, que um segmento da sociedade, o segmento do eleitorado, ele sentiu no Léo a ausência do Mário, o Alex, o peso do Alex, a inexperiência do Bake, a situação de falta de propostas de vários segmentos da juventude, vários segmentos da terceira idade, vários segmentos que a nossa cidade hoje ela carece e não se teve uma proposta em cima disso. Aí se buscou o quê? A alternativa do quê? Do Júlio. Mas olha só... Eu vou só concluir. Por exemplo, a gente não teve uma coisa que a gente tem que perceber, a questão social do nosso município. A gente tem uma população de rua que cada dia cresce mais. E a gente não tem uma política, nós não tivemos uma discussão em cima dos nossos, que seriam um representante nosso, nós não tivemos uma discussão em cima disso. Nós não tivemos a discussão em cima da população da terceira idade. Nós não tivemos a discussão em cima do primeiro emprego, do que fazer com a nossa juventude, como você acabou de citar aí. Eu percebi nos últimos 5 dias, 8 dias, na campanha do Júlio, que tinha mais jovens segurando bandeira do que a pessoa acima de 30 anos. Sim. Vocês não perceberam isso? Então, Ticas tem razão nisso. Então, o que foi isso? O que nós sentimos isso? Foi uma falta de proposta em cima desse segmento e que carece hoje no nosso município. Só para colaborar, faltou a proposta da terceira idade, do idoso, faltou a proposta do primeiro emprego, faltou a proposta de discutir turismo, discutiu-se um pouco de saúde e educação nos debates, claro, mas eu sempre, até meio chato, mas não se discutiu em nenhum momento, a agricultura, que é o interior, com 35... Mas a população tem culpa nisso. O eleitor tem a grande culpa disso é do eleitor. Não, mas o candidato ali teria que discutir, teria que fazer proposta para a agricultura. Mas o eleitor só queria ouvir uma coisa. Vai ter um hospital em Teresópolis. É o que ele queria ouvir. Vai ter um hospital em Teresópolis? E ouviu isso. E isso eu acho que ajudou na decisão do voto. Do eleitor decidir o voto dele. Quando um dos candidatos colocou com ênfase, colocou que com certeza que ele vai construir um hospital. Claro que isso ajuda, isso decide uma eleição. E agora é um compromisso que eu tenho certeza difícil, mas que acredito que ele vai lutar desde o primeiro dia de mandato até o último para concretizar, né, essa proposta dele, esse compromisso. Não vou dizer nem que foi ele está
está inventando para ter o voto. Não, ele está na política há alguns anos, ele sabe do que é possível e conhece a máquina, então ele sabe que pode se fazer um hospital municipal. Eu acredito que ele vai conseguir e vai lutar durante esses 4 anos para isso ser concretizado, não como uma proposta, como, está fazendo campanha, não. Eu acho que isso é um compromisso dele com a cidade. Hélio, eu vejo do seguinte aspecto essa situação toda, não quero discutir aqui, que o Léo ganhou. Nós estamos comentando, conversando sobre a falta e como chegou a votação do eleito, como chegou a votação dos 5 candidatos. A população, ela teve o quê? Ela teve uma visão daqueles 5 candidatos. E a gente sentiu, eu como eleitor, eu tinha meu candidato, eu como eleitor, eu percebi isso no momento de que faltou nesse debate trazer isso para a população. Eu vejo o Léo hoje, o Léo é um rapaz experiente, é um rapaz inteligente, ele sabe de que ele fez 25% dos votos, o outro fez 24% e um pouco, o outro fez 24%, então ele precisa buscar essa votação, esses eleitores, para ele ter um governo de amplitude do nosso município. Porque a gente vai entrar aqui, até para discutir aqui, a situação bater um papo sobre qual foi o Vinícius. Qual foi a administração do Vinícius? Teve situações positivas, teve situações negativas, mas teve um norte para um desenvolvimento e um crescimento que o Hélio acabou de citar aí, que infelizmente, a gente hoje não tem Faria. A mão de obra qualificada. Nós não temos uma escola técnica na nossa região para qualificar essa nossa juventude. Isso não foi discutido no âmbito geral dos debates. Isso faltou a gente chegar e conversar, discutir. Isso precisa de quê? De investimento, isso precisa de quê? De buscar recursos, isso precisa de quê? De parceria. Isso faltou em todos os debates e a população sentiu falta disso. Então, quando você sente a falta do que nós acabamos de discutir, a agricultura, o investimento na agricultura, investimento no turismo, investimento em N departamentos que nós acabamos de citar aqui, a população se sentiu, peraí, o Léo não leva para isso, porque o Léo se saiu melhor nos debates. O Castelar se saiu muito bem nos debates. Porque o Castelar e o Júlio ficaram brigando quando eles citavam o Léo ganhou direito de resposta. Ele perguntava, por exemplo, está chovendo agora? O Léo falou, não está chovendo não, mas vou fazer um hospital, vou fazer isso. Nisso, o Léo falava de propostas. Sim, aí o Léo tem uma eloquência muito boa, é um rapaz inteligente, tem uma experiência política, e ele se saiu bem. O Castelar, bem também, mas muito acuado lá, ele e o Júlio os dois se pegando, e chegou lá a uma conclusão, se de repente... Eu costumo dizer o seguinte, se tem mais 2 horas de eleição, o Júlio ganhava. Se tem mais 2 horas de votação, o Júlio ganhava. Então, porque o eleitor do Castelar e o eleitor do Júlio, eles, no final, eles fizeram isso. Eles se chegaram. Eu acho que ajudou também, o Kika, dentro disso tudo, a falta um pouco de proposta no debate, mas a campanha de rua, a gente viu que a campanha do Léo ela foi mais organizada. Eu disse isso já, que ela teve início, meio e fim. Isso ajudou. E a questão do recurso, é claro que ajudou alguns candidatos a sobreviver melhor na campanha. Infelizmente, não tem jeito, desde que seja gasto de uma maneira legal, e hoje a Justiça Eleitoral vigia muito isso, os gastos, as contratações das pessoas, isso tem que estar lá com um contratinho direitinho, que vai pagar, tem que sair da conta da campanha, tem um número, um percentual que tem que ser gasto com pessoa. Isso tudo a gente viu, às vezes, alguns exageros para a gente na visão,
tem muita. Aqui esse candidato está com mais, esse está com menos. Isso é questão de recurso. É recurso partidário, é recurso legal, que é colocado na conta de campanha e a pessoa ali usa aquele recurso pagando pessoas para cumprir aquele horário. Isso tudo não é ilegal fazer isso. Então, quem fez isso, quem teve recurso e fez isso de maneira mais organizada, venceu a eleição. E a campanha do Tricano? Que a campanha do Tricano ela foi diminuindo. Porque, Hélio, eu faço um exemplo E ele não grosseiro. foi nos debates, né? Pois é, não foi no debate. Eu faço um exemplo grosseiro, mas eu digo que a campanha não pode começar aqui. Ela tem que começar aqui e ir subindo. Quem está em cima, a possibilidade de cair é muito grande, de descer. Mas quem está embaixo tem possibilidade de subir. Então, o Léo começou bem, não começou embaixo, já começou com uma estrutura mediana, boa, ser presidente da Câmara é uma vitrine, né? Ele exerce bem isso dentro da Câmara com os colegas. Teve algumas coisas que a Câmara não conseguiu mostrar que existia por força do Poder Executivo, e ainda hoje digo que aquelas coisas que eu falava pode ser repetida. O prefeito sempre decidindo sem ouvir a Câmara e tendo o respaldo da Justiça. Lógico, tem os advogados, não estou dizendo que ele cometeu ilegalidade, mas ele sempre se espelhava num retorno jurídico. E aí comprava briga com a Câmara e tudo. Então, o Kika colocou aí, está na tela, né? Na verdade, o Léo 25, depois 24 e 24. Mas o percentual foi um pouquinho maior, deu 28, 28, ele teve 25 mil. E os outros dois, 24 e pouco. Mas ele teve 28%. Léo, 28%, Júlio Rocha, 27%, Tricano. 27. Quer dizer, 27,64%. Júlio Rocha, Tricano, 27,23%. Passa de 300 votos de diferença um para o outro. Foi uma campanha acirrada. Eu senti falta, claro, de o Alex foi o quarto, está próximo desses números aí, porque, na verdade, o Alex teve o peso de não ter recurso e de ter o peso do prefeito do lado. E por quê? Ele não teve o apoio do prefeito, mas é lógico que nos debates, principalmente nos debates, os debatedores colocavam, vou falar aqui com o candidato do prefeito, mesmo o prefeito não estando ajudando, e eleitoralmente, claro, que atrapalhou. Mas, Faria, mostrou nessa eleição, eu percebi, e a vitória do Léo, ela veio dos companheiros do Léo. Os vereadores que estavam com o Léo, vereadores que estavam com o Léo, os vereadores que não ganharam, os vereadores que se elegeram, aí o corpo de união. Essa máquina funcionou para o Léo porque o Léo soube fazer. E não funcionou para o Alex. O Léo usou a máquina dele de maneira legal, com o grupo de apoio, com os candidatos a vereadores, com os vereadores de mandato, que foram para a rua. E você via isso nítido na rua, na propaganda. O adesivo do Léo com o candidato a vereador, na maioria dos casos. Tanto é que eu vou dizer aqui, você é meu amigo, nós fomos vereadores 4 mandatos consecutivos, e você sabe a força que você tem no interior e a força que você passou para o seu sobrinho, que o Fidel, e a votação que o Fidel fez em bom sucesso. Vou lá no Fabinho Filé, a força que o Fabinho Filé tem lá em Água Quente e a força que o Léo teve na Água Quente. Então, esse companheirismo que o Léo teve das pessoas essa fidelidade dos candidatos que ele teve junto com ele, o que não aconteceu com o Mário. Não aconteceu com o Mário. No final, eu senti que estava faltando alguma coisa. Vocês têm razão. Eu vi dois candidatos, no caso, a Larissa... Deixa só um minutinho. Por exemplo, aí tu pega o Júlio. Tu pega o Júlio. O Júlio, nos últimos 15 dias, o Júlio buscou quem? O Júlio buscou o candidato de outros partidos, aonde que vê o crescimento dele. E do desgaste de quem? O desgaste do Mário e o desgaste do Alex Castelar. Então, isso tudo foi o que deu a vitória ao Léo. Essa diferença, porque foi uma eleição bonita, foi uma eleição de que a gente percebeu que a gente não contava, eu no final não contava com essa votação do Júlio, mas quando chegou os últimos 6 dias, 8 dias, eu senti que a coisa estava apertando, que a gente achava que era Mário ou Léo. Você começou a ver um monte de voto do Júlio. Aí daqui a pouco, peraí. Mas o voto do Júlio foi aquele voto
de que ficou calado, aquele voto de que realmente ele não se expressou à vontade dele. O indeciso, aquele indeciso que percebeu isso que a gente acabou de comentar aqui. O que você falou, que é o que ajudou a decidir a eleição, ou o que decidiu a eleição, foi a fidelidade de vereador de mandato aos seus candidatos e principalmente ao Léo e os candidatos mesmo não sendo vereador. A gente teve exemplo que a gente acha que pode citar, não é nem para menosprezar, e nem por exemplo, Independente de Motas tinha uma candidata a vereadora, né, que estava com um candidato, o Alex, e houve uma distorção de alguma coisa que aconteceu que ela passou para o Júlio. Ela passou para o Júlio. Olha, um exemplo único. O Júlio foi o mais votado no Independente de Motas, porque lá ele tinha um candidato a vereador com ele pedindo voto, o que não aconteceu com alguns candidatos. E o Léo tinha em todos os lugares. O Léo tinha candidato a vereador em todos os lugares do 2º, do 3º distrito e na área urbana, todos os bairros. Isso é uma força de campanha muito grande, é uma presença. E ele tinha candidato que largou até campanha para pedir voto para ele. Foi o caso a Larissa não largou a campanha. A Larissa, lá de Bom Sucesso, mas se alguém chegasse para ela, filha do Eliseu, pastor Eliseu, Larissa, eu já tenho meu candidato, então vota no Léo. Ela fazia isso. Fazia, não, fez com eficiência. E foi bem. Muito presente na campanha. O Totó online. O Totó largou a campanha dele e foi pedir voto para Léo. Sim, no interior e na cidade. Ele não ficou restrito a um local. Então, essa distribuição que o Léo fez organizada, de mapear o município politicamente, com candidatos e com pessoas pedindo voto para ele, claro que isso ajudou muito na campanha. E foi onde eu não toco aqui com os mapas de votação, de sessão, mas a gente tira, por exemplo, essa fidelidade que a gente está falando aqui. Por exemplo, em Albuquerque, o Mário ganhou a eleição em Albuquerque. Por que o Mário ganhou a eleição em Albuquerque? Lá tinha o Borges. O Borges fez 770 votos na votação dele. Ele ganhou a eleição onde? Em Vargem Grande. Então, a gente está comentando... Sim, em Bom Sucesso, que a gente achava que o Tricano poderia ser primeiro, a força e aí é trabalho dele, a gente só ajuda do Fidel de fazer quase 800 votos em Bom Sucesso, o Léo foi o mais votado em Bom Sucesso. Mas lá em Bom Sucesso, por quê? De campanha lá em Bom Sucesso não teve só o Fidel. Lá teve a Larissa, Luiz Ribeiro, Vitinho. Teve não, Larissa, dividindo voto. Pedindo voto. Luizinho. Teve uns 5, 6, 8, 9, 10. Lalanco. Teve 10 candidatos lá pedindo voto. E lá em Bom Sucesso era o Mário sozinho, com aquele trabalho que ele fez como ex-prefeito. Então, a pergunta que... Eu tenho aqui pessoas já falando com vocês dois, inclusive uma pergunta para você, Quincas. Você dividiu o interior? Porque você trabalhou nessa política. Aí eu quero saber de 3 pessoas, 3 cabos eleitorais: José Carlos Faria, Quincas, José Carlos Faria, Luiz Ribeiro, e quem estaria trabalhando para Tricano o interior? Ele mesmo? Ele mesmo. Então, José Carlos Faria e Luiz Ribeiro dividiram o interior e tiraram o voto de Tricano? Com certeza. E aí, não só essas pessoas que você acabou de citar, mas o conjunto de vereadores que tinha do Léo lá, foi onde que decidiu a eleição. Isso é que decidiu, o mais organizado e que fez o maior grupo e talvez até o melhor. O maior e melhor. Os outros não tinham isso, por exemplo. O Alex não tinha candidato a vereador independente, não tinha em Mota, não tinha em Santa Rosa, não tinha em Bom Sucesso, não tinha em Venda Nova e não tinha em Vieira. Cadê o cara que vai de casa em casa todo dia pedindo voto para ele, para o candidato dele a vereador? Isso é difícil. Então, a gente teve dificuldade, claro, muita dificuldade de conquistar o voto, porque, embora a gente tenha alguns eleitores que votam no nosso pedido, mas nós tínhamos, entrando na casa de todo dia, vereador de mandato ou candidato pedindo voto e fazendo favor. Porque o vereador de mandato, ele faz favor, o eleitor faz, claro, decide alguma coisa, é uma situação na saúde, é uma coisa na estrada que está ruim. Então, nós tivemos vereador de mandato fazendo favor todos os dias e entrando na casa das pessoas. E tivemos candidatos, mesmo sem mandato, também com estrutura de ajudar as pessoas a resolver o problema daquele momento. E isso dá voto. Não adianta. Eu coloco que a eleição não é loteria.
Você tem que trabalhar, você tem que fazer. Você vira um meio assistente social. No mandato todo você é meio assistente social, mas principalmente na campanha você tem que estar presente, você tem que visitar, você tem que conversar. A Larissa fez uma campanha presente fisicamente e presente nas redes sociais. Isso foi uma surpresa. Bastante. Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu tive 4 mandatos de vereadores. No meu primeiro mandato, que Deus o tenha em bom lugar, o senhor Luiz Barbosa, ele me chamou no canto, ele falou: Quincas, o voto de vereador é o voto de favor, é o voto da amizade, é o voto do dia a dia. O voto de vereador é esse voto. Então, é isso que está aí, que os vereadores que hoje estão eleitos aí, são os vereadores que estão ali o dia inteiro, à noite, lá fazendo seus votos pessoais de favor. Claro, e que estão lá levando o nome do candidato a prefeito, que, no caso... E sem citar nome, alguns até surpreenderam, se reelegeram, e outros que a gente achava que ia se reeleger, não se reelegeu. Porque, às vezes, um tropeço também dentro da Câmara tira voto, porque a pessoa teve, às vezes, a oportunidade de tomar uma decisão em favor da população e, às vezes, não toma. Isso, infelizmente, para o desempenho do mandato, afeta quem está fora, o eleitor. Porque hoje, além das redes sociais, o nosso sistema de comunicação é muito organizado. Você vê, aqui nós falar de corpo presente, mas a TV Diário. A TV Diário hoje decide, porque ela ajuda muito a levar essas informações. E a pessoa ouve e acredita, porque são informações verdadeiras. O posicionamento, as pesquisas, a atitude de um vereador em determinado projeto, qual o posicionamento dele, isso influencia no voto. Claro que influencia. Então, o vereador exercendo seu mandato, tem vereador que conseguiu o voto porque tomou alguns posicionamentos na Câmara. Tem vereador que perdeu o voto porque deixou de tomar posicionamento em que a população precisava dele do lado e não ficou. Aqui, agora a gente vai trocar o assunto. Ainda quero falar sobre vereadores, mas no final do programa eu tenho 2 assuntos muito importantes. Um aconteceu essa semana, que eu vou pedir o Jornal Diário daqui a pouco para a gente falar sobre isso, que foram cargos comissionados que foram exonerados, receberam muito dinheiro e voltaram e foram readmitidos nos seus cargos. Aí eu quero saber do Quincas e do Faria se eles acham legal, normal isso acontecer. E vamos falar também sobre desemprego. Eu quero falar sobre isso que o prefeito jogou aí no Instagram, que Teresópolis não tem desemprego, Teresópolis está muito bom. Vamos nessa. Isaías Lima botou aqui, eu não sei de onde Isaías é, né? Isaías Lima. Bom dia a todos aí no estúdio. Quincas, por que você não veio para prefeito? Com certeza você ganharia. Eu votaria em você. Tu é o cara. Isaías Lima. Arthur Nequemi está aqui com a gente. O Márcio Danilo, professor Márcio Danilo, lá em Dubai. Hélio, Quincas e Faria. Eu venho falando com os amigos e parentes sobre a segurança pública em nossa cidade. Nenhum candidato abordou esse assunto. Verdade. Minha visão é que em poucos anos a violência e o crime será grande em Teresópolis. Maria Felício, bom dia. Paulo Ribeiro, houve empate técnico entre os 3. Deveria ter um segundo turno. Nulos brancos não votaram e continuam sendo a maioria. Não chegou a ser a maioria, mas bateu bem perto, tá? Agora, não tem segundo turno, que segundo turno é só acima de 200 mil eleitores. Washington Marinho, bom dia. Os temas foram debatidos, sim. Teve perguntas sobre agricultura, escolas técnicas, primeiro emprego. Se a resposta dos candidatos não foram satisfatórias, é outra história. Mas os questionamentos foram feitos. Muito pouco. O Quincas tem razão nisso, falou muito pouco sobre isso. Que falta aos debates. Quem falta aos debates não tem chance de ganhar uma eleição. O Arthur Nequemi que falou isso aqui sobre o Cadu Tricano, que não teve em nenhum dos 2 debates. O Washington voltou, o Alex teve recurso sim. O PL tem maior fundo partidário, além de ter máquina da prefeitura, do governo e do Estado. Vocês depois podem responder isso aí sobre o PL e sobre Quincas, porque que não foi candidato. João Luiz Júnior assistindo a gente. Pastor João Luiz, um abraço, meu amigo. E o pessoal continua participando aqui com a gente. Me dá um comercial rapidinho, a gente volta já. E lembrando que Super Gasbras tem ofertas
durante todo esse mês. Você ligando 2643-4490, você vai ver a oferta que tem hoje de R$ 15. 2643-4490, eu volto já.